Olá, pessoas queridas, saudações a todos. Estamos aqui após a tempestade de 20 minutos que ocasionou quase 60 horas de blackout. Dessa vez, pelo menos aqui na minha região, um blackout mais intenso, porque não foi apenas a queda de energia, mas também das comunicações. Tivemos, eu e centenas de milhares de outras pessoas aí, uma experiência como há muito tempo não tínhamos, de ficar isolados, sem possibilidade de acesso à internet, nem de redes sociais, WhatsApp, e nem comunicações telefônicas, porque as redes também caíram. E é um fato bastante curioso, porque nós estamos tão dependentes dessa interconexão instantânea, diária, que não nos damos conta que até muito recentemente isso era um fenômeno praticamente inexistente. Eu me recordo, e muitos de vocês devem se recordar também, de um período não muito distante, em que quando estávamos nos deslocando ou fora do nosso ambiente de trabalho ou de casa, a única maneira de nos comunicarmos com alguém era através dos telefones públicos, dos famosos orelhões, que funcionavam com cartões e antes disso com as fichas. Isso só os mais velhinhos devem se lembrar, né? E com certeza muitos devem também se lembrar de uma época em que até isso era muito mais complexo, em que dependíamos de um sistema de operações que a gente ligava para a telefonista e pedíamos, dando um número, que ela completasse a ligação, e muitas vezes aguardávamos minutos, horas, para que a ligação se completasse. Veja bem, eu estou falando de um período de tempo muito curto, de meio século. Em termos de história humana, isso não é nada. E, no entanto, hoje nós estamos absolutamente dependentes de todos os processos, porque além da comunicação em si, nós também não temos nenhuma possibilidade de fazer nada sem que haja conexão com a internet. Nós não podemos utilizar os nossos cartões digitais de bancos, não podemos utilizar o celular para fazer transferências ou pagamentos, e quem não tiver dinheiro, papel, moeda, não consegue comprar nenhuma garrafinha de água, a menos que tenha crédito, é claro. Vejam bem a que ponto chegamos. E isso me leva a uma reflexão que eu já compartilhei em alguns momentos com muitas pessoas. O quanto a sociedade humana evoluiu, avançou tecnologicamente, mas ao mesmo tempo se fragilizou e se tornou completamente dependente de um processo que a qualquer momento, pelas mais variadas razões, por ações humanas ou não, podem vir a falhar, como já tem ocorrido em várias partes do mundo e ocorreu conosco agora aqui na capital do estado de São Paulo, a maior cidade do hemisfério sul. Dos cerca de 30 milhões de habitantes dessa região, quase 3 milhões, 10% da população, ficou durante algumas horas ou alguns dias completamente à mercê de deslocamentos. Por exemplo, quem mora em prédios acima do 10º andar, aqui por perto existem edifícios com 28 andares, estava no último andar, de repente o gerador de emergência falha, por alguma razão, é o primeiro a ficar sem água, além de estar sem energia. Se não há geração de energia de emergência, e isso acontece, principalmente nos edifícios mais antigos, essas pessoas têm que descer pelas escadas, 10, 20, 30 andares. E o pior, tem que subir de volta. Vizinhos meus aqui que moram em prédios no 6º andar
mas pessoas com dificuldade de mobilidade, que ainda estão convalescentes, ficaram sem água e sem energia elétrica por 48 horas ou mais e tendo que se virar, porque não conseguiam descer as escadas. Percebam o grau de complexidade que isso envolve. Alguns podem dizer, mas isso é um fenômeno pontual, aconteceu em função de um evento climático extremo. Sim, quantos eventos climáticos extremos não estamos acompanhando ou vivenciando nos últimos tempos? Aqui mesmo, na capital de São Paulo, em novembro último, na minha casa, eu fiquei 5 dias sem energia elétrica, não sem comunicações, porque as células das redes estavam operando, então tinha como conversar. Mas isso pode se reverter. Por exemplo, um evento que está ocorrendo ao longo desse ano de 2024 e que vem sendo muito pouco veiculado pela mídia, mas que os cientistas, em especial aqueles que se dedicam aos estudos dos fenômenos solares, temos acompanhado explosões solares muito acima das médias anteriormente registradas. E isso tem afetado, em maior ou menor grau, as comunicações via satélite mundo afora. Há, inclusive, um relatório da NOAA, né, em inglês, que é a Organização Norte-Americana para Fenômenos Atmosféricos, que vem apontando e alertando as autoridades para a possibilidade real de uma explosão solar de magnitude muito acima do registrado e esperado, pode ocasionar uma pane geral nos satélites que nos permitem a comunicação global. E daí? Muita gente, diante desse tipo de ilação, entra em pânico e reage ou com alienação total. Bom, não vou me preocupar com isso, o dia que acontecer, aconteceu. E esse é uma atitude muito rara e muito grave, porque se virem diante de situações como essa, não vão ter sequer elaborado estratégias para como ser resiliente diante desses fatos. Não é só uma questão de preparo material, estocar água, mantimentos, o que quer que seja, não. É principalmente uma estratégia mental. Como vamos nos portar, como vamos suportar mentalmente situações como essas. Outros reagem no extremo oposto e entram em pânico ou em depressão, se quedam desesperançados, sem nenhuma perspectiva de futuro, principalmente jovens, e isso é um fenômeno que, lamentavelmente, vem ocorrendo com intensidade cada vez maior e mais grave mundo afora. O número de suicídios entre jovens até 25 anos tem aumentado exponencialmente. Qual seria a única maneira possível de nós, individual e coletivamente, enfrentarmos a possibilidade de um evento dessa natureza ou de outras que nem sequer conseguimos imaginar? A meu ver, há uma única forma. Nós somos seres gregários, coletivos. Todos os seres humanos são parte de uma conexão imensa. Estamos todos mentalmente conectados, ainda que não nos demos conta disso, uns aos outros. Independente das redes, independente das comunicações via satélite ou não. E quando nos disponibilizamos, o que temos presenciado em inúmeros casos de eventos extremos, como no Rio Grande do Sul, no Norte e no mundo inteiro, a união
entre as pessoas, procurando se amparar mutuamente, desenvolve-se uma energia que podemos chamar de solidariedade, fraternidade, amor ao próximo, não importa. Mas essa energia cria uma resiliência mental de nos sentirmos úteis, e isso pode ser a diferença entre a sanidade e a loucura. É importante refletirmos sobre isso também. Como podemos nos fortalecer mentalmente para enfrentarmos fenômenos extremos, aos quais estamos todos sujeitos, não apenas em função do momento atual da civilização humana, mas que existiram em todas as épocas. Populações que se viram e estão agora enfrentando situações de guerra, como temos visto no Oriente Médio, como temos visto na Europa, na África. Imaginem pessoas que estavam ali, como aconteceu recentemente em Israel, numa festa, numa balada muito interessante, que seria o equivalente a um Rock in Rio aqui, ou a um Lollapalooza, e de repente um grupo terrorista muito bem armado aparece disparando a esmo, matando mais de 1.000 pessoas e sequestrando outras tantas. Isso é uma coisa brutal, violenta, mas que está acontecendo na realidade. Ora, aqueles que se veem diante de um fenômeno como esse entram em pânico, não tem o que fazer, não tem como reagir. E muitos, isso está sendo relatado agora, entram num processo de adoecimento mental que mesmo após o evento não conseguem se recuperar. Aqui no Rio Grande do Sul, nas últimas enchentes, hoje há milhares de pessoas que, mesmo tendo conseguido minimamente restabelecer suas condições básicas de sobrevivência, estão mentalmente adoecidos, inseguros, sem esperanças, esperando e confiando que eventualmente as autoridades, os governos venham a tomar alguma providência. Ora, não há providências governamentais ou de instituições que possam atender às necessidades de cada indivíduo, nem de cada coletividade. Só nos unindo uns aos outros é que podemos estar preparados para enfrentar qualquer situação. E o ponto mais importante, a meu ver, vocês não precisam concordar comigo, mas eu tenho uma profunda convicção de que todo o processo acelerado de transformação da sociedade humana que estamos acompanhando como nunca antes na história, parte devido às comunicações que nos permitem acesso em tempo real a tudo que acontece em qualquer parte do mundo, parte porque realmente esses eventos, quaisquer que sejam, estão se acelerando, é parte de um processo de transformação seletiva, onde cada indivíduo está sendo aferido e avaliado conforme a sua frequência vibratória mental e principalmente emocional, sentimental. Porque a mente sozinha, ela não consegue processar tudo. O que nos dá a possibilidade de reagirmos e elevarmos a frequência vibratória são os nossos sentimentos mais profundos. E aí se enquadram essas expressões que são puramente emocionais de solidariedade, de fraternidade, de ao invés de se entregar ao desespero, ter a esperança de que sim, nós temos a capacidade, o potencial criativo para, unindo-nos uns aos outros, superarmos qualquer situação. Já enfrentamos a era do gelo, já enfrentamos comoções geológicas brutais nesse planeta e a espécie humana continua aqui. Já enfrentamos guerras aterrorizantes que envolveram dezenas, centenas de milhões de pessoas.
a Segunda Grande Guerra, que historicamente se atribui aí algo em torno de 60 milhões de mortos, mas que afetou centenas de milhões de pessoas, mesmo distantes das áreas de combate, inclusive no nosso país naquele momento, e que hoje ainda estamos todos sujeitos às variações daquilo que ocorre em qualquer lugar do mundo. A situação no Oriente Médio afeta o preço do petróleo, que afeta o custo da nossa produção, transporte, alimentação, energia, todos os elementos básicos para a nossa sobrevivência estão interrelacionados com o que acontece em qualquer parte do mundo. E isso é uma lição que temos que aprender. Somos todos um, estamos todos interligados. Não apenas ser humano com ser humano, mas principalmente ser humano com aquilo que chamamos de ambiente. E o ambiente também é parte de nós, tanto quanto somos parte dele. Daí a importância de fazermos aquilo que estiver ao nosso alcance, por mínima que seja a nossa ação, no intuito de colaborarmos da maneira que pudermos para mitigar os efeitos daquilo que já está feito. Eu estava me lembrando de uma música do sábio filósofo Renato Russo. Eu não vou cantá-la aqui, porque seria uma ofensa ao Renato, com aquele vozeirão maravilhoso que ele tinha. Mas é claro que o sol vai brilhar amanhã. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Percebam como é importante a gente ter a referência da resiliência. Vamos semear juntos a esperança. Vamos nos conectar mais com as pessoas, não apenas aquelas que amamos, no nosso círculo mais próximo, mas com todas as que cruzarem o nosso caminho, reconhecendo em cada um elemento importantíssimo de geração de energia. E é importante que façamos essa semeadura juntos. Ainda voltando ao Renato Russo, quem acredita sempre alcança. Nós somos co-criadores da realidade desse mundo. Vamos pensar a respeito um pouquinho para iniciarmos essa semana reforçando a nossa resiliência e a nossa fé e esperança no futuro. Namastê!